Olá, boa tarde. Bem-vindos à Companhia dos Animais. Estamos no 6º programa e hoje vamos estar à conversa com o maestro Vitorino de Almeida. Vamos também visitar um criador de gatos destes, que são bosques da Noruega. Isto tudo porque mesmo em dias encobertos, a Companhia dos Animais é sempre possível. A música de um filme pode ter e deve ter duas qualidades fundamentais. Quanto a mim, a primeira é não se dar por ela. A segunda é dar-se por ela. Isso deve-se, talvez, ao facto de já não haver inquisidores vivos e de ser, eventualmente, desagradável oficializar qualquer possível descendência bastarda. Se não resultasse, não cantavam. A outra, de facto, não cantam. Ora, Ana, vamos já à próxima. Mestre, se as suas duas cadelas fossem compositores, quem é que seriam? Bem, a grande, a boxer seria o Stravinsky, pelo menos, não é? Esta talvez seja assim, um Brahms, assim, um Brahms maduro. Maduro. Fale-nos um bocadinho da sua relação com estes dois animais de companhia. Pois, olha, eu cada vez gosto mais de bicharada. Aliás, não é só de cães, eu gosto imenso de gatos. Não tenho gatos em casa porque a minha mulher tem asma, infelizmente ganhou asma a certa altura com os gatos e com grande desgosto dela não podemos ter gatos. Mas toda a bicharada para mim me diz imenso, não, é uma companhia, é uma troca de opiniões, de visões sobre o mundo. Não está de modo algum provado que sejamos nós humanos que temos a razão. Costuma-se dizer, não é, que ninguém pode ser testemunha de si próprio num tribunal. Nós humanos dizemos que somos os mais inteligentes, mas não há testemunhas. Somos só nós. Somos só nós. Por isso é que a gente tem levado a melhor até agora, não é? Vamos fazendo das nossas. E as nossas asneiras, não é? E as nossas asneiras que também se pagam, caso fazem, verdade, caso se pagam, não é? Eureka, anda cá. Então apresente-nos lá esta boxer. Esta é a Eureka. Que está de costas para nós, mas Pois nós já lhe vamos dar um plano conveniente. Anda cá, Eureka, pode, anda cá a ver se ela se mostra aqui para a câmara. Bem, mas enfim. Um perfil, nem que seja, Eureka. E a Dinky? A Dinky essa não é problemática. Como é que lhe apareceu cá em casa? Comprei, aparecia em Moledo, do Minho, ofereci à minha filha mais nova, não é? Um dia do verão, comprei a Dinky e apareci lá com ela. Isto foi ideia sua, trazer dois cães cá para casa? Nunca foi, por exemplo, uma pressão das suas filhas? Ou uma persuasão, melhor foi dizendo? Não, foi ideia minha. Aliás, se alguém pegou o vício da bicharada às filhas, fui eu e não elas a mim. Eu fui sempre criado com muitos bichos em casa. O meu avô, o pai da minha mãe, chegou a ter 6, 7 cães, não sei se 6, 7 gatos, e eu tive um burro. Não é? Teve um burro? Eu tive um burro. Onde? Espero que não aqui em casa. Não, aqui em casa não, é até ao ponto não cheguei. Mas tive um burro que viveu 23 anos e encontrei na rua um burro pequenino que era a ser vendido por uns ciganos e custava 100 paus, lembro perfeitamente. Na altura, eu tinha para aí uns 18 anos e então, o que é que eu fiz? Eu fui ter com o meu pai que estava a dormir e disse: ó pai, há ali uma pechincha na rua, um burro por 100 paus. O meu pai estava a dormir, não é? Eu disse: queria que eu deixasse em paz. Estava lá sem paz e deixa-me em paz. Quando acordou, tinha um burro em casa. Eu acho essa história divina. E Só depois, mesmo esta que leva um burro para casa sob pretexto de ser uma depois, nessa pechincha. altura, eu tinha 18 anos, não é? E depois íamos sair assim, ali no Campo Grande, no Arieiro, levávamos o burro pela trela e sentávamos nas planadas e eram provocações de tipo grupos surrealistas, não era? Então, Isso era um happening, aparecer no Arieiro na Avenida de Roma porque com havia um burro, nessa altura não é? dois grupos. Na altura devia haver mais burros, pronto, não devia ser tão insólito como hoje. Não, mas era muito insólito dar o burro para a Mas um esplanada, animal pedir de café para estimação. nós e pão de ló para o burro, não é? Quer dizer, era uma provocação que a gente fazia. Eu sei que se está a preparar para ir para Paris, até para poder viver o estatuto de avô mais de perto, mas independentemente disso está muito habituada a viajar. Sim, O que é que acontece à Dinky e à... Bem, quer dizer, normalmente eu viajo sozinho, a minha mulher fica cá, a minha mulher, a minha filha mais nova ficam cá, normalmente não é. Mas quando acontece, por exemplo, agora a Viena, fui fazer um concerto, era um concerto especial, um concerto na Musikverein,
enfim, tinha muito que se lhe dissesse. Tinha não é? pedigree. Tinha pedigree. Depois também fomos a Macau, o meu pai veio connosco também, porque há a hipótese de ir para a casa do meu pai, não é? Mas há um motorista de táxi que nós conhecemos, de quem ficámos amigos pessoais, que é um encanto de uma pessoa, ele e a mulher, e elas ficam lá em casa dele. E então, para elas é uma festa, não sofrem nada, antes pelo contrário, porque ir lá para a casa do Senhor Durão é praia, é o que não tem comigo, não é? E nunca compôs nenhum trecho inspirado nelas ou noutros animais? Não. Ou nos animais em geral? Não. Nem está nos seus Não, planos? quando era miúdo escrevi umas coisas, lembro perfeitamente, escrevi uma vez umas coisas para um cão, coisa assim. Ainda se lembra? E já em Ainda se adulto, lembra? Não me lembro. Não me lembro de nada. Já não é capaz de Não. sentar aí ao piano e tocar um E o bocadinho? piano de certa forma desafinado, que é uma vergonha passar na televisão. Mas isto, aliás, acontece muito em casa de pianistas, sabe? É. Casa de pianistas é onde há pianos mais desafinados, mais num estado deplorável. Para concluir, conte-nos uma história interessante sobre os seus animais de estimação. Olha, com os meus, não sei se me vem agora aqui à cabeça alguma coisa assim de imediato, mas com bichos acho que se aprende imenso. E uma das maiores lições que eu recebi em toda a minha vida foi que eu fiz uma viagem de barco há 31 anos, no Príncipe Perfeito, fui ao Brasil. À noite estavam uma data de miúdos a jogar à bola com um albatroz, que era uma coisa horrível. Eu pensei que o albatroz estivesse moribundo e o marinheiro veio-me dizer, não, o albatroz está de perfeita saúde, ele não foge porque à noite eles não voam. Não voam por princípio, porque têm esse princípio, respeitam esse princípio. Ele diz como esse princípio, ele está a levar pontapés. Pois é, mas não é suficiente. Mas se eu o atirar à água, como ali há tubarões, vai ver se ele não voa. Pega no albatroz e atirou à água. E o albatroz, assim que chegou à água, voou para trás. Porque, e depois, quando nasceu o dia, então voou tranquilamente. Eu aprendi com esse albatroz que, efetivamente, há princípios que a gente pode quebrar se for absolutamente indispensável. Mas se não for indispensável, levamos os pontapés, mas devemos ser fiéis aos nossos princípios. Mestre, foi uma delícia conversar consigo. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Vamos então falar de leishmaniose canina, que é uma parasitose do cão, muito importante para nós, porque é um parasita que se pode transmitir, portanto, às pessoas e, sobretudo, às crianças. Temos aqui o nosso amigo Kiko, que é um cão com leishmaniose. Neste momento está assintomático, portanto, não apresenta sintomas de leishmaniose, porque está em tratamento. Mas continua com a leishmaniose. A leishmaniose tem tratamento, mas não tem cura. Nos cães não tem cura, ao contrário das crianças. Portanto, é muito importante. Nas crianças, a leishmaniose tem a designação de Kala-Azar, é o nome da doença nas crianças, tem cura. Portanto, consegue-se curar completamente uma criança de leishmaniose, que não acontece no cão. A doença é transmitida da seguinte forma, e só dessa forma, isso é muito importante. Não há contacto, transmissão direta de um cão para o outro ou do cão para a criança. A transmissão faz-se através de um mosquito, ou seja, este animal, portanto, neste momento não é transmissor porque está a ser tratado, mas se não fosse tratado, tinha, portanto, a doença, digamos, no sangue. Quando o mosquito pica o animal, faz a sua refeição de sangue, adquire o de parasita. Esse mesmo mosquito vai picar outro cão ou vai picar uma criança e vai transmitir a doença a esse cão ou a essa criança. A transmissão é feita unicamente por essa via, ou seja, uma criança pode estar em contacto direto com um cão com leishmaniose que não vai, portanto, contrair a doença. Só se o mosquito picar a criança a seguir ter picado, portanto, o cão com o parasita. O mosquito é um mosquito particular, é um mosquito muito pequenino, muito parecido com aquelas moscas pequenas, portanto, as moscas da fruta. Não são moscas, mas parecido com essas moscas. Existem de norte a sul do país. São mosquitos que se dão muito bem com o nosso clima.
muito bem, portanto, com a nossa umidade. Existem zonas, portanto, pantanosas, com rios, com esgotos, com águas estagnadas. Portanto, temos, digamos, o ecossistema ideal para o mosquito em todo Portugal. Em relação aos sintomas, hoje em dia, muitas vezes os cães são assintomáticos, ou seja, nós olhamos para um cão e a única coisa que se nota é um ligeiro emagrecimento ou uma ligeira anemia. Por isso é que é importante um diagnóstico de rotina, sobretudo em cães que estão em contacto com o exterior, portanto em cães de quintal, em cães de vivenda, em cães que dão muitos passeios, portanto na praia, na floresta, portanto em locais em que haja mosquito. Todos estes cães, a partir do ano de idade, devem ser rastreados, sobretudo quando há crianças em casa. Numa fase avançada, a doença reconhece-se pelos sintomas que este nosso amigo Kiko já teve antes do tratamento, que são peladas à volta dos olhos, nas orelhas, magreza em todo o corpo. Nosso amigo Kiko tinha menos 4 quilos, com todas, portanto, aqui as costelas em evidência, peladas nas orelhas, que ainda tem aqui alguma sequela. A leishmaniose canina não tem cura. Isso é uma verdade, é um problema grave, de facto, não tem cura. Conseguimos tratar o animal, conseguimos manter o animal, não conseguimos eliminar definitivamente, portanto, a leishmania do organismo do cão. Mas conseguimos que ele tenha, portanto, um aspecto saudável, faça uma vida perfeitamente normal e enquanto tiver, portanto, sobre o efeito do tratamento, ele não vai transmitir a leishmania nem a outro cão, nem à criança. Há de referir que o mosquito é um mosquito noturno, só sai, portanto, a partir do crepúsculo. Portanto, durante o dia está escondido nas frestas. Portanto, durante o dia não será um período crítico em relação a um possível contágio. É à noite. Pessoas que estão a trabalhar no sentido da vacinação, que é difícil, porque a leishmaniose é um parasita, não é um vírus. Portanto, como por exemplo o vírus da raiva. Portanto, é muito difícil conseguir-se uma vacina, mas os últimos dados indicam alguma esperança nesse sentido. Há vários tipos de tratamentos novos que estão a ser ensaiados e há sempre a esperança a qualquer momento de aparecer um tratamento eficaz para poder eliminar de vez a leishmania do organismo do cão. Até lá, iremos tentar manter estes bichinhos com uma vida minimamente aceitável, condição de vida minimamente aceitável, tal como é o caso aqui do nosso amigo Kiko. Vamos ver o que são e como funcionam os hotéis para animais de companhia que servem na maior parte dos casos para cães e para gatos. Chamam-se hotéis porque os animais de companhia, quando os donos estão ausentes, podem passar aí temporadas mais ou menos longas consoante as necessidades. São espaços isolados que permitem sobretudo aos cães fazerem barulho à vontade sem incomodarem a vizinhança. Nestes hotéis, cada animal que nele é instalado dispõe de um espaço próprio de alimentação a horas certas e de todas as outras atenções que um animal de companhia necessita quando o dono está ausente. Claro que nada o compensa da ausência dos donos, pois é com eles que se mantém o laço afetivo mais forte. Mas as boas condições de um hotel para animais são essenciais para que estes bichos, nossos amigos, não sintam a dureza do abandono. Há locais como estes que as imagens mostram de norte a sul do país, o que quer dizer que se tiver que deixar o seu cão ou outro animal de companhia durante alguns dias, pode fazê-lo em espaços como este. Se for de férias, se tiver de partir em negócios, se tiver uma qualquer viagem imprevista para fazer, procure nos jornais os anúncios que publicitam a existência destes hotéis. Se o fizer, não precisa de recorrer ao apoio de familiares ou de amigos, que nem sempre têm condições para ficar com o seu animal de companhia. O importante é que, em circunstância alguma, tome a decisão de os abandonar. Eles não merecem isso e você de certeza que também não ficará bem com a sua consciência e o seu afeto se o fizer. Tudo menos abandonar quem gosta de nós. Se há hotéis como estes em vários pontos do país,
procure-os e dê uma caça temporária ao seu animal de companhia enquanto está fora. A companhia dos animais repete. Tudo menos o abandono, principalmente nesta altura do ano, o verão, em que ele é tão tristemente frequente. Se as férias estiverem à porta e quiser partir, procure um hotel como este e não dê ao seu cão ou ao seu gato a rua como destino. Ele nunca lhe perdoará e você nunca perdoará a si próprio. Após alguns dias de hospedagem no hotel, chega finalmente a hora do reencontro. Do tão desejado reencontro do cão com o seu dono. Bem tratado e cheio de saudades, o cão é entregue pelo tratador ao dono que durante alguns dias quis deixá-lo em boas mãos. Como veem, valeu a pena. Cão e dono estão felizes e a relação de ambos não foi manchada pelo abandono. Ainda bem que ficou para a segunda parte deste Companhia dos Animais, isto porque já de seguida vamos ter com um criador de gatos que tem abissínios e bosques da Noruega, todos eles lindíssimos, a não perder. Não se imagina uma cantora lírica criadora de gatos. Como é que isso aconteceu? Bom, eu adoro gatos desde criança. Aliás, qualquer animal, também tenho cães. Mas tenho uma preferência pelos gatos. Os gatos acalmam-me imenso e dão-me uma ternura, acho que são o contrário daquilo que as pessoas dizem. Que o gato que não conhece o dono, que é esquivo, que é isto. Não é verdade. É precisamente o oposto. Como é que é a sua relação com estes animais no dia-a-dia? Bom, eu dispenso-lhes muitas horas do meu dia, principalmente quando não tenho concertos, porque quando tenho concertos entrego tudo para a minha filha e para o meu marido, a não ser quando tenho concertos com ele também, porque é pianista. Mas ele trata realmente todos os dias dos bichos, depois tem o seu horário de estudo de piano e eu tenho que estudar, também deveria estudar canto todos os dias e dou aulas cá em casa. Mas às vezes não lhes dedico tanto tempo quanto eles precisam, porque eles precisavam de cuidados intensivos com o pelo todos os dias. Eu tenho 13 gatos, tinha 15, vendi outro dia 2 porque estava com excesso de gatos. E não é supersticiosa, a propósito de gatos e de 13? Não sou. Por acaso agora não tenho 13, tenho mais os pequeninos, não é? E tive alguns dissabores com alguns que morreram, mas enfim, porque bebês. Mas pronto, realmente eles precisam de muito, nesta fase inicial, quando a mãe foi uma cesariana, por isso é que ele está a mamar de biberon, a mãe tinha só 4 maminhas com leite, e eles eram 6. Depois um morreu ao fim de uma semana, ficaram 5 e este desgraçado ficou para trás. É pouco vulgar ver estes gatos persas de pelo curto, portanto cortado, não é? Os criadores cortam muitas vezes, nesta altura do ano, o pelo aos gatos por 2 razões. Porque eles têm muito calor, não é? E também porque assim dão-lhes banho mais facilmente, porque também não sujam tanto a casa. O pelo depois cresce muito mais saudável. E cresce com facilidade. Cresce, menos a cauda. A cauda, uma boa cauda, leva 2 anos a crescer. Costuma participar com os seus gatos nas exposições? Ultimamente não vou porque tenho coincidido com concertos meus e então pronto, uma semana antes dos concertos eu só penso nos concertos. Claro. E já ganhou alguma coisa com os gatos que levou às exposições? Sim, já tiveram vários CAC, que é um prémio já assim jeitoso, mas não se ganha dinheiro, pronto, é só aquela roseta que eles dão e só aquilo, o nome atribuído, de muito bom, ou de classificação, ou excelente, ou etc. Assim. Quando vende uma ninhada, vende normalmente a uma só pessoa, a várias pessoas, a uma loja, como é que é? É muito raro eu vender a lojas, eu evito. Só se fosse numa altura de férias, ou coisa assim, que uma vez aconteceu, mas depois houve também, fui lá buscá-los, porque estavam com uma micose. De uma maneira geral, as lojas, nem todas os tratam muito bem. Que nomes é que põe aos seus gatos? São nomes de pessoas? São nomes ligados à música? De uma maneira geral, sim. Eu tenho uma que é a Dalila, tenho um que é o Xenier,
Tenho o Tristão e tinha a mãe que era a Isolda, que eu vendi, que era uma chinchila. O Tristão é um silver shaded, que é um fumado. Tenho assim, tive um Mozart, tive uma Mimi, tive uma Museta, que morreram as duas, assim, uma caiu de um andar alto, outra caiu, morreu aqui atropelada. Por isso eu tenho o gatilho lá embaixo, eu não gosto de os ter presos. Detesto ver um animal preso, mas se eles saem daqui, a sorte deles exatamente. Conhece alguma canção de gatos que nos possa cantar aqui, um bocadinho pelo menos? Sim, eu cantei já o dueto dos gatos. Cante um bocadinho. Não. Só um bocadinho. Cante para ele, olha, não cante para mim, não cante para nós. Esqueça que nós estamos aqui, cante um bocadinho para o seu. É um dueto que só se pode fazer com duas pessoas, que é muito engraçado. Como nós não sabemos como é que é o dueto, pode cantar só. Não tem letra nem nada. Tem só uns bocadinhos que eu posso trotear um bocadinho. Cante só um bocadinho, não para mim, mas para o gato, de certeza que ele vai adorar. É assim. Isto é só um bocadinho, uma gracinha. Este Fox Terrier de pelo liso chamado Ing da Quinta da Cruz da Pedra foi o 6º melhor cão em 1996. Esta é provavelmente a raça mais popular da vasta família dos Terrier. Existem duas variedades desta raça, os de pelo liso e os de pelo cerdoso, também conhecidos entre nós pelo nome de pelo de arame. É um excelente cão de caça e um excepcional animal de companhia. É alegre, inteligente, muito fiel ao dono e de uma energia quase ilimitada. É um excelente exemplo do que deve ser um animal de companhia. O Companhia dos Animais foi assistir a uma sessão de provas de obediência promovida pela ATAC, uma das associações que se encarregam do treino de cães em Portugal. Uma operação inicial consiste na identificação do animal através da leitura do seu registro com a pulga eletrónica, que já conhecemos de outro programa. Aqui os vemos agora disciplinadamente alinhados na prova de apresentação e sociabilização. É importante este primeiro contacto físico com os animais para se perceber o seu estilo de comportamento e as suas formas de reação. Depois, o juiz explica aos donos qual o percurso que vão fazer com os seus cães como forma de testar a sua obediência. Esta prova simula obstáculos que podemos encontrar no nosso dia-a-dia. Vemos agora um cão sem raça definida, já de uma classe avançada, acompanhar a dona no percurso que foi previamente estabelecido. Vê-se que ambos conhecem as regras do treino e o ritual da obediência. O cão, sem estar preso contra ela, segue todos os passos da dona, nunca saindo do lado dela. Por mais sinuoso que seja o percurso, o cão mantém-se junto, mostrando que obedece em qualquer circunstância àquele ou àquela que lhe dá ordens. Como podem observar, nem por um instante ele se afasta, seguindo sempre com os olhos os passos da dona e mudando de ritmo quando ela muda. De facto, este é um aspecto importante da prova, pois mostra-nos que não se trata apenas de cumprir um percurso e obedecer às ordens. Trata-se também de acompanhar e manter a velocidade que é imposta. E no final é também importante o momento da paragem. Ele para quando ela para e recebe a recompensa da obediência. Nestas sessões de treino é também muito importante a relação dos cães uns com os outros. Eles devem cruzar sem se olharem, mostrando que ali, durante os treinos, não há disputas de território. É a prova de sociabilização entre cães. Outro momento desta sessão a que o Companhia dos Animais assistiu consiste na chamada interrompida. A dona coloca-se à distância, chama o cão e depois manda-o deitar-se a meio da corrida. Ele permanece deitado até que ela o chame de novo. O cão deitou-se muito à frente e vai ser penalizado pelo número de metros que avançou.
E lá vai ele, contente de ter com a dona. Estamos agora perante outra prova de obediência, também com um caráter ritual. Preso pela trela, o cão circula junto ao dono, pelo meio dos outros cães e donos, mostrando que há respeito entre eles e que, uma vez mais, em situações como estas, não há disputas nem conflitos. Não seria mal que provas destas fossem também feitas com automobilistas portugueses. Outra prova de obediência consiste em um animal recusar a comida que estranhos lhe dão para a boca. Ele está ao lado do dono ou da dona e, mesmo que lhe apeteça, vira o focinho para o lado e recusa amavelmente a oferta. Também há uma forma de segurança para evitar que os animais aceitem comida de estranhos, o que às vezes lhes pode custar a própria vida. Foi também efetuado o exercício das posições: deitado, sentado, de pé. Outro momento importante do treino, sinal de grande obediência e disciplina, é aquele que vemos agora nas imagens. Os cães ficam deitados enquanto os donos se afastam e resistem à tentação de os acompanhar. Por mais que eles se afastem, os cães permanecerão em seu lugar até terem uma ordem em contrário. Este é um importante sinal de obediência na relação do cão com o dono. Esta prova simula a situação de irmos beber um café, deixando o nosso cão deitado à entrada do estabelecimento. Por fim, assistimos a um outro momento da prova, aquele em que é lançado um objeto à distância e o cão recebe a ordem para o ir buscar. Este pastor alemão cumpre a primeira etapa, mas a meio do caminho de regresso desinteressa-se. Larga o objeto e segue noutra direção, o que quer dizer que há ainda ali trabalho a fazer. Já com este cão que vemos agora, o objetivo foi plenamente atingido. Ele foi buscar o objeto, trouxe-o disciplinadamente até junto do dono e ficou a aguardar a merecida recompensa. O Companhia dos Animais esteve na exposição canina da Figueira da Foz, que teve 500 cães inscritos de cerca de 90 raças. Mais ou menos 40% dos cães vieram de outros países. Nas finais, o domínio foi dos cães estrangeiros. O melhor cachorro da exposição foi este Schnauzer miniatura chamado Dalmont as the Kander Flies. Vinda de França, o melhor júnior foi esta cadela Whippet chamada Meryl Streep du Sac à Malice. O melhor das raças portuguesas foi este podengo médio de pelo sardoso, nu de Veiros. Do primeiro grupo de cães de pastor e boieiros, o vencedor foi este Shetland Sheepdog chamado Kismet Alliance. O vencedor do segundo grupo para Pinschers e Schnauzer e Molossoides foi este Rottweiler de nome Gino de Lucamar. No terceiro grupo dos Terriers, a vitória foi para o Winster Wase Alvinho, um Dandy Dinmont. No quarto grupo dos baixotes ganhou Cornélia Delgota, uma baixota miniatura. No quinto grupo de cães de tipo Spitz e primitivos, o vencedor foi este Alaskan Malamute, chamado Mike Tinson de Chabec. No sexto grupo de cães de levante e corso, o escolhido foi este Otterhound, que dá pelo nome de King Street Reed. Este pointer, chamado Toberdonney Swilly, foi o vencedor do grupo 7 para cães de parar. Oitavo grupo, dos levantadores cobradores de caça e cães de água, a vitória foi para Golden Retriever de nome Lady Dia Frances Valley. Por último, no grupo dos galgos, o décimo, a vitória foi para este galgo afegano chamado License to Thrill de Tchekana. E nas imagens finais vemos os vencedores cheios de orgulho nos prémios alcançados. E pronto, está na hora do Igor voltar para o genérico. Quanto a nós, voltamos no próximo sábado à mesma hora, com mais animais e seguramente mais histórias para si. Até lá, goze bem os seus animais.